Grupo Espírita Bom Jesus apresenta Estudo do livro O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 13, da Psicografia. Olá, irmãos, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Médiuns. E dando continuidade, hoje veremos o capítulo 13, que trata a respeito da psicografia. E dentro da psicografia, hoje, veremos dois tipos, que é a indireta, que utiliza cestas e pranchetas, e a direta, que é a manual, que utiliza a mão do médium. Então, a doutrina espírita, como ciência que é, evoluiu rapidamente. Logo abandonou as mesas girantes para as cestas e logo após as pranchetas e assim por diante. Já nós achamos em condições de se comunicar com os espíritos tão fácil e rapidamente como os que fazem os homens entre si e pelos mesmos meios, a escrita e a palavra. Então, inicialmente, a gente viu no estudo, que a primeira forma de comunicação foi através das mesas, girantes, que abordava tipologia, semantologia, depois, foi evoluindo para as batidinhas, para o alfabeto em volta da mesa, e agora chegamos à psicografia para estudo de hoje, encerrando esse capítulo das comunicações, das formas de comunicações, Então, só que o homem já evoluiu muito além, Além da escrita, temos a palavra direta também, mas hoje vamos nos deter na escrita. Já dissemos que uma pessoa dotada de aptidão essencial pode imprimir movimentos de uma mesa ou outro objeto qualquer. Em vez de uma mesa, se pode usar uma cestinha com lápis ou uma caneta presa ao meio, com a ponta para o fundo, apoiando os dedos nas bordas da cesta, dando equilíbrio à caneta. A cesta passará a se movimentar e até mesmo escrever sozinha. Então, quando os médiuns repararam que estava muito difícil toda aquela abordagem que eles faziam de colocar o alfabeto e tentar mover o objeto até a letra, ou a mesa ficar rodopiando até a letra, ou tantas batidas, eles tiveram a ideia, e se nós colocar uma caneta dentro de uma cesta, será que essa caneta não sai escrevendo sozinha, nós der um apoio ali para a cesta? E se invocar um espírito que queira se comunicar, ele responderá não mais por meios de pancadas, mas sim escrevendo palavras. O movimento da cesta já não é automático, como no caso das mesas girantes. Ele já torna-se inteligente. A cesta, ao mover-se circularmente, de sorte que a linha escrita forma uma espiral, tornando necessário voltear muitas vezes o papel para se ler o que está grafado. Nem sempre é muito legível a escrita assim feita, entretanto, o médium pode, por uma espécie de intuição, facilmente decifrá-la. Então, quando eles colocaram a caneta na cestinha, a cestinha ela ficava meio que rodopiando, Ela ia para lá e para cá, ela não tinha como vir, e voltar como uma máquina de escrever. Então, eles, em vez de estar colocando o papel para lá e para cá, eles tinham que estar girando o papel para a escrita sair correta. E isso era bem demorado ainda e difícil. Às vezes, para a interpretação daquilo que tinha sido escrito, porque a letra não saía muito boa, precisava da intuição do médium. O médium olhava ali, não, mas eu sei o que está escrito, e decifrava. Então, agora na sua tela está passando a cesta que foi criada para esse tipo de comunicação, com a canetinha ali no meio. Na época, é claro que não existiam canetas como tem na nossa atualidade. Então, essa caneta ela tinha um grafitezinho branco dentro como um giz e eles utilizavam inicialmente essa lousa. E aí tem um registro de como que a psicografia ficava com a utilização da cesta. Então, isso são relatos reais do Museu do Espiritismo. Essa foi uma psicografia que ela não foi apagada, porque ela está na lousa, Ela ficou ali, foi guardada. E o que vocês veem hoje são fotos desses utensílios que estão lá no Museu Espírita, Museu do Espiritismo. Então, para melhorar a forma da escrita, evitando que a cesta circule fora do papel, foi adaptada uma escrita dentro de uma caixa de papelão. Esse gênero de escrita, como a da cesta dentro da caixa, deu-se o nome de cesta-peão. Então, eles viam que a cesta às vezes saía fora da mesa, saía fora do papel ou até mesmo da lousa.
Para poder adaptar, para a cesta não sair quicando por aí, eles colocavam a cestinha e o papel ou a louça dentro de uma caixa de papelão. Assim ela batia e voltava, e por isso que ela fazia essa escrita em espiral. Tem-se também a cesta bico, que consiste em adaptar-se a cesta a uma haste inclinada por um buraco aberto na extremidade dessa haste. Encaixai-se o lápis. O lápis escreve como no caso anterior, com uma diferença, porém que, em geral, a escrita é mais legível. Então, eles viram que adaptando essa haste na cesta, um buraco na lateral da cesta, uma haste com um lápis, a cesta conseguia escrever meio vai e vem e já não fazia mais aquele movimento peão. E daí deu seu nome a esse tipo de adaptação de cesta bico, porque ela parecia uma cesta com um biquinho. Então, demonstrando como era a adaptação, o mais cômodo é que acharemos cesta de bico e que consiste em adaptar-se a cesta a uma haste inclinada de madeira, prolongando-se 10, 15 centímetros para o lado de fora, na posição do mastro de guropés, numa embarcação. Por um buraco aberto na extremidade dessa haste, ou bico passa por um lápis distante, comprido, para que sua ponta assente no papel. A essa é a explicação de Allan Kardec no Livro dos Médiuns, capítulo 13, no item 154. Ele detalha como que era essa cesta. Quando chega ao fim da página, o lápis faz espontaneamente um movimento para virar o papel. E se ele quer reportar a uma passagem já escrita na mesma página ou na outra, procura com a ponta do lápis. E como qualquer pessoa faria, aponta com o dedo ou a sublinha. Então, nessa modalidade, eles notaram mais precisão, e assim também acontece na psicografia manual, que é uma precisão. O lápis, quando chega no final da página, o lápis bate para o papel ser virado, né? Eles orientam o pedido para virar. Ou se tu faz uma pergunta ao espírito que ele já respondeu, ele pode procurar no meio do texto que ele escreveu, com a ponta do lápis, ele volta e mostra ali, ó, que tal que eu escrevi, e sublinha, como se fosse uma pessoa normal. Então, esses já são relatos e registros dos tipos da psicografia que se obtinha com essa cesta peão e com a cesta bico. Se o espírito quer exprimir cólera ou impaciência, ele bate repetidas pancadas com a ponta do lápis, e não raro a quebra. Então, quando ele quer dizer que ele está irado, brabo com alguma coisa, pode acontecer do espírito quebrar a ponta do lápis forçando, ou ainda quebrar o próprio lápis. Na psicografia indireta, geralmente é preciso que os operadores sejam dois, mas não é necessário que ambos sejam dotados dessa faculdade mediúnica. Um serve unicamente para manter o equilíbrio e poupar ao médium o excesso de fadiga. Então notem, irmãos, que todo tipo de mediunidade, o ideal é ela ser exercida sempre com amparo, né? E aqui não é diferente. Para a psicografia indireta, precisa de 2 pessoas para ir organizando e para doando fluidos, né? Porque um vai ser o médium que tem essa faculdade mediúnica, ele vai ficar bem cansado, ele vai doar fluidos. E outra pessoa é para ficar mais atenta e organizando a virada do papel, a ordem das coisas para que o espírito se comunique. Também temos a evolução da cesta bico e da cesta peão para a prancheta, né? Aqui ficou bem mais fácil, fizeram uma prancheta de madeira com um buraquinho para encaixar o lápis, e ela tinha mini rodinhas onde os médiuns simplesmente colocavam a mão e a conduziam, deixavam ela escrever meio que sozinha. E aqui tem as formas de psicografia indireta demonstradas para vocês, né? A ciência espírita progrediu em todas as outras e mais rapidamente que as outras, porque apenas alguns anos separam os meios primitivos e incompletos, que chamávamos trivialmente de mesas falantes, e já podemos comunicar-se com os espíritos tão fácil e rapidamente como os homens entre si. E isso pelos meios, a escrita e a palavra. A escrita tem sobretudo vantagem de demonstrar a maneira mais material a intenção de uma potência oculta, deixando traços que podem conservar, como fazemos na nossa própria correspondência. O primeiro meio empregado foi a das pranchetas e das cestas, munidas de lápis. Muitos outros dispositivos
foram imaginados para atingir o mesmo fim. Então, existem outras, claro, adaptações, outras formas, mas a essência era essa, né? Dar um suporte para essa caneta que ela pudesse escrever. E o mais incrível eram as assinaturas, as letras, né, que os espíritos exprimiam em suas comunicações. Então, agora vamos para a psicografia direta ou manual, que é aquela obtida pelo próprio médium. Após observarem que a inteligência por detrás da escrita não passava pela cesta, nem pela prancheta ou por outro aparato, se compreendeu que poderia, da mesma forma, pôr a caneta diretamente na mão do médium. O espírito que se comunica atua sobre o médium, que debaixo dessa influência move maquinalmente o braço e a mão para escrever, sem ter a menor consciência do que se escreve. É assim na maioria dos casos, porém não é a regra. Então, existem tipos de médium de psicografia, e esses tipos de médium de psicografia nós veremos dentro do capítulo dos médiums. Hoje nós ainda estamos tratando dos meios de comunicação, por isso que não iremos nos aprofundar, né, sobre essa parte que diz que é assim na maioria, porque tem outros modelos de médium de psicografia. De todos os meios de comunicação, a escrita manual ou involuntária é a mais simples e mais fácil e cômoda, porque não existe preparativo e se presta como a escrita corrente, a maioria dos desenvolvimentos. Então, esse tipo é uma das preferidas, né, entre as comunicações, porque não exige muita preparação, não exige muito do médium, né, apenas que ele tenha a concentração, o recolhimento e a capacidade moral também para isso. Então, basta ele segurar a caneta e deixar o espírito agir, porque vem de uma forma mecânica, né? Não passa pela vontade do médium. O espírito que domina o braço do médium para escrever. Aí temos, então, uma breve explicação a respeito de como que funciona essa psicografia, junto com a imagem do nosso ilustríssimo Chico Xavier, que foi um dos médiuns de psicografia mais bem conceituados do mundo, né? Então, para exercer esse tipo de mediunidade, é preciso que o espírito chegue próximo do médium, que já está ali concentrado com a caneta na mão em posição em cima do papel, e ele faz uma combinação fluídica, que vem do universo, né, do fluido universal, que é onde nós estamos imersos, o perispírito do espírito e o perispírito do médium. Daí acontece essa epifese que chama, né, essa ligação entre eles, onde ele começa a psicografar. No início, acreditou-se que as comunicações vinham da cesta, do lápis, da caneta, da mesa ou de qualquer outro objeto testado, até que se pôde compreender que a inteligência por trás de todas as comunicações não estava no objeto, mas estava sim no médium e no espírito comunicante. Então não importa o objeto utilizado, importa o espírito e o médium. Por isso que sempre que houver um médium e um espírito no local, vai poder haver um tipo de comunicação. Por hoje é isso, então aguardo vocês até na próxima semana para que a gente possa dar continuidade ao estudo do livro dos médiuns.